A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que estabelece um limite de 17% no ICMS sobre energia e combustíveis que passam a ser classificados como bens e serviços essenciais. Municípios têm criticado a mudança, já que isso teria um forte impacto na arrecadação. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o prefeito de Ribeirão Preto e secretário-geral da Frente Nacional dos Prefeitos, Duarte Nogueira. Prefeito, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Live CNN. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, Daniel e os telespectadores da CNN. Prefeito, o projeto aprovado ontem na Câmara, com as mudanças que foram feitas, qual que é a avaliação e que agora segue para o Senado? Qual que é a avaliação que vocês fazem até agora do projeto que está em tramitação? Bom, esse projeto de lei complementar, ele vai limitar as alíquotas de ICMS dos serviços controlados, que basicamente são os combustíveis, o gás natural, energia elétrica, comunicações, e a grande parcela das receitas dos municípios brasileiros correspondem a 25% da arrecadação de ICMS que é feita pelos estados do Brasil, Distrito Federal e as 26 demais unidades da federação. Esse impacto poderá causar uma frustração de receita, uma perda de receita, só para esse ano, de 11 bilhões de reais para os municípios brasileiros. Projetando isso para os próximos 2 anos, alguma coisa como 21 bilhões a cada ano. Então, nós estamos falando, para o término do mandato dos atuais prefeitos, 2 anos e meio, alguma coisa como 53 bilhões de reais de perda de receita. Para você ter uma ideia, todo o investimento que os municípios brasileiros fazem em assistência social equivale a essa perda anual projetada por esse projeto. Foi feito um ajuste no relatório aprovado ontem pelo relator, deputado Elmar Nascimento, que agora segue para o Senado, mas a forma como ele foi construída é meio temerário, porque ele estabelece que haverá uma compensação se houver uma perda de receita por parte dos estados e, consequentemente, também para os municípios, até 5%. Como nós estamos com a inflação muito alta, é muito provável que isso não venha a ocorrer por força desse percentual de 5%. Então, o que nós vamos agora fazer junto ao Senado é tentar aperfeiçoar esse texto para que as perdas sejam as menores possíveis para os municípios brasileiros, os 5.570 municípios brasileiros, onde vivem, portanto, os quase 220 milhões de cidadãos do nosso país. Secretário, então, agora, pois não. Qual seria, então, essa mudança que vocês vão propor ao Senado e mais? Porque no texto, em um dos textos de Elmar Nascimento, do relator, ele colocou ali, olha, os estados estão arrecadando, inclusive eles estão com uma arrecadação maior do que estava previsto no orçamento. E isso foi uma justificativa apresentada para justamente colocar essa limitação, que, olha, eles estão arrecadando mais do que eles mesmos projetaram. Como que o senhor avalia isso e o que vai ser proposto? Bom, a questão da arrecadação, ela não pode ser afirmada de maneira absoluta para os próximos meses. Nós não sabemos como vai ser o comportamento da receita. Nós não temos como prever se vai haver uma continuidade, até porque nós estamos vivendo também um processo inflacionário que parece que agora vai se estabilizar. Então, nós não queremos comprometer, portanto, as contas públicas municipais. Houve uma compensação por parte dos estados, e nós, municípios brasileiros, estamos procurando fazer com que essa compensação também esteja presente de maneira mais clara junto ao texto que vai ser discutido e aprovado pelo Senado. Basília Rodrigues está chegando na nossa conversa também, nossa analista de política. Basília. Oi, tudo bem? Prefeito, obrigada aí pela sua atenção. Se o texto for aprovado, assim, sendo bem diretamente, o senhor acha que isso vai reduzir atendimentos médicos nas cidades, reduzir repasses para a educação? O efeito é tão imediato assim? Se o texto for aprovado com esse teto de 17% de ICMS, os governos locais vão tomar esta medida que vai trazer só mais prejuízo para a população? Bom, Basília, boa tarde. O impacto vai ser sentido nos próximos 30 a 60 dias, à medida com que essas receitas forem compensadas dentro do bolo fiscal que vai ser arrecadado nos próximos meses a partir da vigência desse projeto, se ele for aprovado no Senado
e se for a sanção presidencial a partir da data da sua sanção, aí tem os reflexos na própria arrecadação do ICMS de estados e de municípios. E repito, o ICMS é a principal fonte de receita dos municípios brasileiros, regra geral. Então, nós entendemos que isso irá ocorrer. Se houver perda de receita, é claro que vai haver impacto nas políticas públicas, vai haver redução nas transferências para a questão de educação, de saúde, assistência social e outros serviços. Não dá para prever como será o comportamento, mas, sem dúvida alguma, haverá um impacto para menor nas receitas dos municípios do Brasil. Mas, prefeito, os prefeitos que fazem parte, que estão conversando com vocês, eles falam que pode diretamente impactar quais áreas? O que, de fato, na prática? É isso que a Basília perguntou, eu também queria entender. Muito bem. Você tem o orçamento do município. O orçamento de uma cidade tem várias fontes de receitas. Por parte das receitas do município, você tem o Imposto sobre Serviços, você tem o IPTU, você tem o ITBI. E você tem o ICMS, Imposto de Renda, Fundo de Participação dos Municípios, que são parcelas de transferências da União e dos estados. No caso do ICMS, quando o governo do estado arrecada 100, 25 dessa arrecadação vai distribuído para os municípios daquele respectivo estado. Se houver uma queda de arrecadação por parte dos estados brasileiros, o reflexo é em 25%, um quarto das receitas que deixam de ser transferidos ou serão menos transferidas para os nossos municípios. Como esse recurso vem diretamente para o tesouro das nossas cidades, ele faz parte dos recursos que compõem o nosso orçamento e, portanto, se nós tivermos menos recursos e os nossos orçamentos estão votados e fixados, estimando a receita e fixando a despesa, se você tem uma despesa já fixada para o ano de 2022 e você tem uma frustração da receita, esse recurso que já está fixado para determinadas tarefas de educação, saúde, assistência social, entre outras, deixa de entrar dentro dessa estimativa e pode comprometer o orçamento até o final do ano de 2022 das cidades do Brasil. Perfeito, nós conversamos com Duarte Nogueira, prefeito de Ribeirão Preto, secretário-geral da Frente Nacional dos Prefeitos. Muito obrigado pelo bate-papo aqui no Live CNN. Obrigado, uma boa tarde a todos.